Olá, alunos do 7º ano. Espero que estejam todos bem, protegidos. Eu sou o professor Alexandre de Geografia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então, pessoal, estamos nos aproximando do fim do ano, chegando ao final do nosso curso de Geografia e, para essa reta final, a gente separou um conteúdo que não é especificamente de matéria, né? A gente tratou ao longo do ano sobre o Brasil. O tema principal do 7º ano é sobre o Brasil. Mas a gente vai tratar de uma forma de interpretação, que serve não só para o conteúdo de Brasil, mas para qualquer outra forma de apresentação de conteúdo, né? de informação, que são os gráficos. Então, eu sei que é uma coisa que tem mais cara de matemática do que de geografia, mas como a geografia é uma disciplina meio abelhuda, né, que ela se mete em tudo, então a gente usa também muita matemática. Inclusive, não sei se vocês se lembram lá do 6º ano, quando fala de cartografia dos mapas, leitura dos mapas, a gente também usa um pouquinho de matemática lá. Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha no que a gente vai tratar nesse nosso vídeo encontro, que tem a matemática aí como um dos assuntos, né? Um tema desse nosso encontro aí dos finais do ano letivo. Então, a primeira pergunta é: o que são gráficos? Gráfico é uma apresentação, é uma matéria, é um desenho? O que são gráficos, afinal de contas? Então, a gente vai tentar primeiro responder a essa pergunta. E, junto com ela, quais são os tipos, né? Depois de entender o que são gráficos, a gente vai ver quais são os tipos de gráfico que existem, qual é o gráfico mais adequado para ser apresentado de acordo com cada assunto e como interpretar um gráfico. Como é que a gente faz a leitura de um gráfico? Porque o propósito principal dele é tornar as coisas mais fáceis na visualização, para que a gente perceba melhor a informação que, às vezes, na forma de um texto ou como uma tabela, pode parecer muito complexo, né? Muito difícil de entender. Então, vamos aí para a nossa primeira pergunta, né? O que são os gráficos? Então, a resposta técnica seria essa aí. São representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. E aí a gente tem aí alguns exemplos, deixa eu pegar aqui a canetinha, de gráficos dos mais variados, né? Gráficos aqui, ó, com umas coluninhas, com linhas, com cores, com formatos diferenciados, esse aqui que lembra uma pizza, aqui já cada fatia, como se fosse uma rosquinha, né? Pedaços de uma rosquinha com tamanhos diferenciados. Esse aqui parece até uma pista de carrinhos de competição. Então, cada desenho desse, ele tem uma apresentação mais adequada, ele se encaixa melhor em determinados assuntos. O que nos leva a uma segunda pergunta. Quando usar os gráficos? Como é que se usam os gráficos? Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências ou comparar informações entre um determinado espaço de tempo. Em um determinado espaço de tempo. Ah, tá. Não entendi nada. Você deve estar falando isso para mim agora, né? Professor, não entendi nada do que você está fazendo aí. Vamos tentar entender melhor, então, o que o gráfico para que o gráfico serve, como que ele é útil, de uma situação prática, né? Uma coisa que está mais próxima da nossa realidade aqui. Vamos resolver uma questão. Digamos que você estivesse na escola, a gente estivesse lá nas nossas aulas presenciais, a turma toda reunida, sua turma lá do 7º ano, e, em determinado momento, surgiu lá na conversa times de futebol. Quem gosta de qual time? Ou qual será
o time mais querido, o time que todo mundo quer, aquele que a maioria das pessoas gostam. E aí aparecem esses 4 camaradas aí, né? É claro que eles não são os únicos times do Rio de Janeiro, nem todo mundo torce para times do Rio de Janeiro, eu posso ser um torcedor de um time de um outro estado, ou de um time que não é muito conhecido, mas a grande maioria das pessoas tem uma satisfação, se identifica com a nação rubro-negra, tricolor, alvinegra, enfim. Então, se fossem perguntar para os alunos da sua turma, se você estivesse lá na escola, numa pesquisa, quem gosta de qual time? Qual seria o seu time do coração? E aí nós dividimos essa pesquisa, né, que a gente está inventando aqui agora, dividido na pergunta entre meninos e meninas. Então, para o primeiro time, a pergunta para o Flamengo. E a resposta foi: 7 meninas da turma gostam do Flamengo e 9 meninos gostam do Flamengo. Um total de 16 torcedores flamenguistas dentro da sua turma. Vascaínos. Quem se declarou vascaíno? 3 meninas, 1 menino só. Tadinho, né? Só um menino. Num total de 4 alunos se autodeclararam vascaínos. Tricolores. Quantos tricolores apareceram na nossa pesquisa? 4 meninas, 2 meninos. Num total de 6 tricolores. E entre os botafoguenses, 3 meninas, 1 menino. Num total de 4 botafoguenses. Então, a tabela, ela está trazendo os resultados dessa pesquisa, mas que pode parecer um pouco confusa, né? Se a gente não tivesse explicando aqui agora, número por número, se você pegasse essa tabela para olhar sozinho, talvez ficasse um pouco confuso esse monte de números. O que eles estão representando? Qual é o resultado desse monte de número? Esse somatório, o que ele está mostrando? Então, precisaria de um tempo maior para interpretar essa tabela. Ao passo que, se nós pegássemos esse resultado e, da tabela, fizéssemos uma transformação na apresentação numa forma gráfica, se a gente fosse construir um gráfico a partir das informações que estão aqui, que, inclusive, agora aparece com os totais, né? Ó, nós temos 17 meninas no total, 13 meninos. Ou seja, existem 30 alunos nessa turma, né? É o que a tabela mais completa está mostrando. Então, como é que a gente transformaria isso num gráfico para facilitar a apresentação desse resultado? Primeiro, eu preciso de uma base, né? Nós escolhemos aqui um retângulo, como se fosse um quadro, mas podia simplesmente ser 2 linhas, como se fosse um grande L, né? Uma linha aqui, ó, horizontal e uma linha vertical. Mas optamos por um retângulo. E como a gente vai fazer uma apresentação de números, de resultado de números, nós precisamos de uma base de referência. Precisamos de uma régua. E essa régua, ela tem que ter qual tamanho? Então, a gente poderia fazer uma régua até com o número total de alunos, considerando o número total, 30 alunos. Mas não vai ter nenhum número que seja maior do que o maior número de participantes, que no caso aqui são das meninas, 17 meninas. Então, nenhum desses números da tabela é maior do que 17. Então, a gente pode usar o 17 como uma referência. E aí, criamos a nossa régua para fazer a medição das colunas que vão surgir. Você vai notar que essa régua criada aqui, ó, ela está indo em espaços iguais. Eu não preciso colocar
todos os números nessa régua? Eu posso fazer espaçamentos. Então, eu pulei aqui, ó, de 3 em 3. Do 0 foi para o 3, depois para o 6, 9, 12, 15, até o 18, que é maior do que o 17. E lá embaixo, a gente coloca o assunto do qual está sendo tratado, que no caso aqui são os times de futebol. Então, a apresentação dos amados times de futebol. Agora, eu preciso identificar quem será menina, quem será menino. Para isso, eu escolhi duas cores. As meninas serão apresentadas em vermelho e os meninos apresentados em verde. E agora sim, nós vamos pegar esses números e transformá-los em colunas. Ou seja, na direção de cada time de futebol, surgirão duas colunas. Uma coluna de meninos, uma coluna de meninas, representando a quantidade de torcedor que foi descoberto lá na pesquisa. Então, entre flamenguistas, nós teremos aqui, ó, 7 meninas e 9 meninos. Ah, mas não tem o número 7 aqui na sua régua. Entre o 6 e o 9, eu tenho o número 7 e o número 8, que não está aparecendo ali, mas está subentendido. Então, o tamanho da coluna das meninas ficou entre o 6 e o 9, mais perto do 6 do que do 9. Já o dos meninos bate certinho com o número 9, que é o que aparece aqui na régua. Entre vascaínos, eu vou ter aqui 3 meninas e apenas um menino. Percebe que já inverteu? Entre flamenguistas, eu tinha mais meninos do que menina. Entre vascaínos, mais meninas do que meninos. Seguindo aí, tricolores, eu vou ter 4 meninas e 2 meninos. E entre os botafoguenses, 3 meninas e somente um menino. O que o gráfico está me mostrando? Que existe uma tendência dos meninos de gostarem mais do Flamengo do que dos outros times do Rio. Já entre as meninas, a maioria gosta do Flamengo, mas também tem um percentual grande, número grande de torcedoras dentro do universo da turma que gostam dos outros times, até mais do que os meninos. Então, o gráfico está mostrando uma realidade um pouco diferente da tabela. A tabela é uma coisa mais fria, mais seca. Já no gráfico, eu consigo visualizar melhor, interpretar melhor os resultados dessa pesquisa. O que nos leva a uma coisa muito importante. Esse gráfico ele precisa de uma identificação. Ele tem que ter um título, um nome, que, nesse caso, é um gráfico de colunas que mostram os times do coração do 7º ano em 2021. Entenderam? O gráfico é uma forma diferente, mais, teoricamente, fácil de se perceber os resultados. Esse é um gráfico de colunas. Eu poderia inverter a ordem e botar essas colunas para o lado, saindo daqui, e esses números, a régua, vindo aqui para baixo. O que transformaria o gráfico de colunas, num gráfico de retas ou de linhas. Então, aqui, ó, ou melhor dizendo, né, um gráfico de barras, aonde cada barra representa, nesse caso aqui, uma região do Brasil, e a tal da régua que a gente falou, ó, ela veio aqui para baixo. O número agora aqui são de percentuais, que está mostrando, ó, o percentual da população que vive em área urbana em cada uma das regiões. Pelo gráfico, a gente está vendo que a região sudeste é a mais urbanizada do país. Então,
93% da população da região sudeste mora nas cidades e não na área rural. E qual a região que tem menos gente morando em cidades? É a região nordeste, que aqui no mapa também, né? Está com a mesma cor, ó. Só, ou 73%, são moradores de áreas urbanas. Isso significa que 27% da população nordestina, lá no Nordeste, vive na área rural. Então, o gráfico aqui de barras, ele está mostrando essa tendência de moradores de área urbana dividido por regiões dentro do Brasil. Isso está mostrando que a gente pode pegar qualquer informação, praticamente, e modificar a apresentação de uma forma textual para uma forma gráfica, de uma apresentação um pouco mais simples de ser percebida. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, que é aí da nossa cidade. Foi o boletim epidemiológico mostrando os resultados do avanço do coronavírus na cidade de Silva Jardim em 30/10 desse ano. Há poucos dias atrás, né? Praticamente. Então, agora, no mês de outubro, qual era a situação em Silva Jardim? Tinham sido notificados um total de mais de 7.000 casos. Dentro desses 7.000, casos descartados, mais de 4, e 12 casos estavam em análise. Dos casos confirmados, que foi 2.924, fizeram essa separação aqui, ó. Então, quando a gente olha para essa tabela de apresentação, que é importante, né? A prefeitura teve o cuidado de tornar público os números do avanço da pandemia na cidade, e tem feito isso de forma contínua, né? Tornando público esses dados. Mas pode parecer um pouco complicado, um pouco confuso. Então, vamos tentar transformar isso num gráfico também? Então, ó, aqui está a nossa tabela da página anterior, começando lá como a gente fez o outro gráfico. Temos aí o nosso retângulo, precisamos de uma régua, só que agora essa régua vai ser diferente do outro gráfico, porque os números são outros, é uma outra necessidade. Então, fizemos aqui, ó, uma régua que vai do 0 até 3.000. Por que 3.000? Porque é o número de casos confirmados. Um pouco mais, né, do que o número de casos confirmados. E dentro desse total, nós vamos apresentar esses números que aparecem aqui na tabela. Você vai perceber que essa régua ela está pulando de 250 em 250 casos. Então, para poder ter uma continuidade, ter uma simetria, que a gente chama, né? Não posso colocar número de qualquer jeito. Eu tenho que fazer um distanciamento igual. Eu escolho, como eu quero, de 1 em 1, de 2 em 2, de 10 em 10, de 100 em 100, de 250 em 250. Mas tem que ser todos iguais nesse sentido. Lá embaixo, eu vou apresentar as informações que constam na tabela, que aqui serão a quantidade de curados, pessoas em isolamento domiciliar, pessoas internadas e quantos, infelizmente, vieram a óbito, morreram por causa da Covid. E aí, eu apresento. Nesse caso, eu não vou precisar de 2 colunas, porque é uma só informação. Número de curados. Dentro desse total de casos, curados... Opa, perdão, aqui saiu errado, tá? Ó, não é 2.924. Na verdade, o número é 2.860. Saiu um errinho aqui. Esse aqui é o número total. Dentro do número total, o número de curados, 2.860. Desculpem aí, saiu um errozinho. Casos de isolamento domiciliar. 9 pessoas estavam isoladas em casa, sem poder sair
por causa da Covid. Número de internados, 2. E números de óbitos, infelizmente, 53 pessoas. E, mais uma vez, pela importância, o nosso nome, né? A identificação desse gráfico. A análise dos casos do coronavírus, da Covid-19, em Silva Jardim, na data de 30/10/2021. Então, perceberam como é que o gráfico ele pode facilitar, ajudar no entendimento? Esse gráfico de colunas e o gráfico de barras não são os únicos, né? Existem outros também. Mas esse vai ser um tema para a nossa próxima aula. A gente vai continuar essa nossa conversa mostrando aí outros tipos de gráfico e como é que eles podem ser usados também. Tá bom? Um forte abraço a todos, cuidem-se e até lá. Tchau, tchau.